Boa tarde a todos. Vou começar apresentando a Anne Kreb. Anne lidera o Departamento de Estudos e Pesquisas do Museu do Louvre, em Paris, e desenvolve pesquisas nas áreas de Sociologia, Estatística, Economia e Marketing, em parceria com instituições de ensino e pesquisas na França. É importante dizer que esses estudos e essas pesquisas, elas se realizam não apenas no Louvre, em Paris, mas também nas outras sedes do Louvre, no Japão, em outros territórios, e parcerias também com outros países estabelecidos pelo governo francês e pelo Louvre. Na apresentação de hoje, a Anne vai focar basicamente algumas questões vinculadas à relação entre instituição cultural e os públicos, mas com uma particular preocupação nos desafios contemporâneos observados nas relações dos museus com os seus frequentadores. Com a palavra, Anne Kreb. Bonjour, je suis très heureuse Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Em primeiro lugar, porque me deram um presente lindo, me deram uma camiseta muito bonita, eu adorei. E também porque é sempre muito agradável trocar, falar das nossas pesquisas do Louvre, claro. Falar dos estudos ou falar do público é sempre algo muito situado em determinado contexto. O contexto do Louvre e de seus públicos em Paris não tem nada a ver, provavelmente, com o de outros países. No entanto, eu que costumo apresentar os resultados das nossas pesquisas, posso dizer-lhes que, na verdade, existe uma dimensão de generalização muito importante. Muitos resultados que obtivemos são resultados que podem interessar a outros museus ou estruturas culturais. Eu espero, em particular, que esses resultados sobre esses trabalhos possam interessar particularmente os profissionais da cultura que vocês são, porque todos esses profissionais precisam dos resultados desses estudos. Eu vou realmente prestar atenção na hora, eu não gostaria de ocupar muito tempo, por respeito à pessoa que vai me seguir. Eu vou propor 3 tempos um pouco diferentes e, Júlia, por favor, me interrompa se eu me estender demais. Teremos 3 tempos para que eu lhes diga por que, para nós, é importante trabalhar em relação ao papel do museu no seu território. Essa é uma questão muito importante. E trabalhar em relação ao valor público. E também o que podemos considerar em torno do valor público. O primeiro tempo, a primeira etapa, será um tempo de compartilhamento com vocês de alguns dados sobre o público do Museu do Louvre. O segundo será o estudo da questão do valor. Essa questão me parece muito importante atualmente. Falamos muito de valor em sociologia. Existem muitas correntes, aliás, e trabalhos sobre a sociologia dos valores, e a questão do valor é, de certa maneira, muito presente e constantemente ausente de todos os trabalhos de pesquisa. Por quê? Por boas razões. Em primeiro lugar, porque é muito difícil medi-la, compreendê-la. Existem trabalhos sobre os repertórios do valor, mas são questões complexas. Em todo caso, eu me interesso pelo valor, porque eu considero que, a partir dos nossos estudos, se não houver valor, não haverá prática, isso é claro. Não existem indivíduos que viriam ao Louvre e que não teriam nenhum interesse em nada, mas isso acontece em nossos estudos, perceber que pessoas chegam ao Louvre quase que por acaso. Elas chegam para seguir indivíduos que realmente queriam visitar o museu e pessoas que não têm interesse nenhum pelo museu. Parece-me que essa axiologia do valor é muito importante, porque ela permite descrever muitas situações, e o que me interessa em particular não são os valores tal como eles são declarados ou definidos pelas elites, mas os sistemas de valores, que são sistemas dos indivíduos. E para ilustrá-los, eu vou considerar, e será a terceira parte da minha apresentação, um exemplo que é um exemplo extremo, porque é sempre muito mais interessante falar com as pessoas para as quais o museu não faz sentido nenhum. E como construir, então, uma relação entre um museu e pessoas que não o frequentam e que não se interessam absolutamente pela cultura culta. É um pouco em relação a essas questões que eu gostaria de conversar com vocês e instaurar, talvez, uma dimensão de comparação e até de crítica dos meus resultados. Eu vou lhes mostrar algumas imagens, porque as imagens falam por si próprias.
O Louvre, a gente pode ter imagens muito lindas. Eu vou mostrar algumas que não são tão bonitas, mas elas têm mais significado para mim. Evidentemente, o Louvre é um museu muito conhecido, muito frequentado. Às vezes até a gente acha que ele é frequentado demais. A frequência hoje é cerca de 10 milhões de visitas por ano. É muito grande. E é um museu que sempre foi, ao mesmo tempo, um emblema da nação francesa e um museu que se transformou com a sociedade do seu tempo, porque hoje ele é um museu frequentado por todos os países do mundo, principalmente, talvez a maioria dos países. Na história do Louvre, há, é claro, alguns eventos e fatores recentes que fizeram com que o museu conhecesse um grande crescimento de interesse e de frequência. Houve a etapa desta pirâmide do Louvre, a famosa, que fez com que a gente assistisse a um novo interesse pelo museu. E, ao mesmo tempo, esse novo interesse, a gente não deve se enganar, ele também coincidiu com um desenvolvimento muito forte do turismo internacional. Teve um encontro entre um movimento de renovação do museu e um movimento de desenvolvimento muito forte das viagens e do interesse por alguns locais patrimoniais. Eu digo alguns locais porque há disparidades muito grandes entre as cidades, entre os museus, e a gente tem, portanto, situações muito paradoxais, com museus que são frequentados demais, alguns museus que são que mostram disparidades muito grandes entre os museus muito grandes e museus que podem, nas mesmas cidades, ficar vazios totalmente. Então, a situação não é homogênea nem um pouco, ao contrário, e as diferenças são muito grandes. O Louvre é um museu tradicional, é também um museu que deu muito lugar às artes contemporâneas nos últimos anos, com intervenções de artistas e suas coleções, que, de certa forma, mudaram um pouco o perfil dos visitantes. A gente estudou isso e vimos que o público do museu estava mudando um pouco e atraindo pessoas que não tinham mais interesse no Louvre e passaram a voltar a frequentá-lo. Então, o museu entrou no mundo contemporâneo e também uma política apoiada realmente pelo Estado francês. Sempre foi verdade na história do Louvre, um museu que se desenvolveu, por um lado, em direção a outros territórios, por exemplo, na cidade de Lens, do Nord-Pas-de-Calais, uma região ao norte da França. Temos programas hoje de desenvolvimento ambicioso com esse museu muito grande que foi confiado a uma equipe de arquitetos japoneses, que é um museu, quando a gente compara ele com o Palais de Paris, o Palácio de Paris, é muito diferente na sua abordagem arquitetônica e muito diferente na sua abordagem museográfica, porque a gente não tem mais essas rupturas e a configuração tradicional do Museu do Louvre de Paris. Mas tem uma aproximação que não foi apreciada pelos conservatórios, mas brincamos com a proximidade dos estilos e mostramos uma outra imagem do museu. E temos o nosso grande projeto também do Louvre em Abu Dhabi, que deveria abrir suas portas no final do ano 2015. É um projeto muito bonito, com muitos desafios, e ele também suscitou muita emoção e muita polêmica na França, no fato de que íamos, entre aspas, vender o nome do Louvre para construir um museu em um país que não tem essa tradição de museus. E como ia ser feita a negociação entre usar o nome do Louvre e dispor das coleções do museu e dos museus nacionais durante vários anos. Eu não vou entrar nem um pouco nesse assunto, porque estamos num outro paradigma aí de parcerias, é um modelo que mudou, isso mereceria ser analisado, mas não temos nem um pouco tempo aqui hoje. Hoje, em todo caso, estamos nessa situação. Primeiro, somos um departamento de apenas 5 pessoas de estudos. É muito raro no mundo dos museus ter um departamento integrado. E eu me junto ao fato do que o Olivier disse hoje de manhã, mas não é uma questão política. Temos
necessidade de conhecer o público e ter dados e ajudar nas decisões, é preciso fazer estudos, pesquisas, sejam elas feitas internamente ou externamente, mas hoje é indispensável. E isso é raro para esse meio, porque é uma ferramenta que é uma ferramenta de diálogo permanente com as equipes do museu. Então, e para os encarregados de estudos do Louvre, é um desafio muito grande, porque a gente está sempre confrontado com o público. A gente sabe o que é o público, a gente conhece as críticas do público, a gente fala com o público, a gente conhece a experiência do público, e a gente sabe também o que quer dizer para os profissionais. Ou seja, a gente sabe quais podem ser as dificuldades e as restrições profissionais quando os profissionais têm que desenvolver programas ou ações culturais. Então, estamos muito felizes de ter esse departamento que trabalha tanto para o Louvre de Paris, que para o Louvre de Lens, que o de Abu Dhabi, ou outras parcerias nos Estados Unidos ou no Japão. Por isso, trabalhamos e construímos dispositivos de estudos com os nossos parceiros nos outros países. E esta confrontação cultural e dos métodos de pesquisa é apaixonante, porque ela nos permite fazermos uma crítica permanente e redirecionar as nossas ações. Esta relação do museu com relação aos seus públicos, a gente já falou do que se estruturou a partir dos anos 80. Eu vou muito mais longe, eu tendo a fazer isso, porque eu não acho que o paradigma do museu mudou muito, na verdade. As expectativas do público não mudaram tanto assim. Eu acho também que a questão da relação entre uma instituição cultural e pública evoluiu muito. Então, eu queria abordar em torno dessas questões da relação entre o museu e os seus públicos. Fica claro que no século XIX, o valor do museu e o valor do Louvre, particularmente, era um valor educativo e moral. O museu estava lá para ele existia porque o trabalho, a constituição e a condição de artista depende da cópia. No Louvre a gente copia muito e a gente deixa muito pouco lugar aos visitantes. Os visitantes só têm direito de aceder ao museu pouquíssimos dias da semana, de acessar o museu. E tem um grande trabalho de arquivos dos museus nacionais que eu fiz para um trabalho sobre a questão do direito de entrada no Louvre. E vemos muito bem que todos os arquivos da administração do Louvre são arquivos de letras de pedido de pessoas que queriam visitar o museu. Então, vemos que isso se construiu no século XIX, uma progressiva pressão cada vez maior para poder visitar o público normal, assim como os artistas. Então, a mudança, ou seja, a abertura para o grande público, essa virada ocorre em 1853, porque a França quer promover o seu patrimônio, e o primeiro patrimônio é o Museu do Louvre, e em 1855, o público pode começar a visitar o museu de forma maciça, porque, no fundo, a relação com o museu já tinha mudado. Quando a gente lê as cartas dos visitantes que queriam visitar o museu, a gente já viu que entrou num mundo do comércio, da indústria e do turismo. Vemos muito bem que essa pressão turística é muito antiga, existe há muito tempo, e ela conduz a essa abertura no meio do século XIX, mas, de fato, com alguns aspectos que são um pouco diferentes na sua relação do indivíduo com o museu, ou pelo menos a forma como a administração recebe esse visitante. E muitas vezes eu pego esse exemplo de uma carta que eu usei porque ela mostra muito bem, no fim do século XIX, um visitante do Louvre que não pôde entrar, os guardas não deixaram entrar a mulher dele, e ele escreve ao diretor da Belas Artes. Ele diz que ele não foi permitida a entrada dele porque a esposa não estava com chapéu. E o diretor respondeu: as senhoras podem entrar no Museu do Louvre ou de chapéu ou em boina, mas elas não podem entrar sem nada na cabeça.
com a cabeça nua. Então vemos que o regime, a forma em que era permitido o acesso, era confrontado a um certo número de normas e formas de sociabilidade que não se podia entrar de qualquer maneira no museu. E as crianças não podiam entrar no século XIX. As crianças pequenas eram proibidas de entrar. E uma outra carta da administração diz: a norma de recusar a entrada a qualquer pessoa com criança nos braços, pelo motivo que uma criança não pode aproveitar de nenhuma forma as nossas coleções e ela pode gritar e atrapalhar a ordem. Então, demoraria muito para ver até que ponto a juventude e o público infantil hoje assumiam um lugar que se tornou um lugar central em termos de público do museu. O visitante era uma coisa que atrapalhava para os artistas e os sábios da época. E a relação mudou, porque, de fato, hoje, muitos discursos dos profissionais dos museus, mas muitos discursos por parte dos políticos e para as coletividades locais que têm um papel muito importante tanto no Louvre quanto outros museus na Europa, onde vemos muito bem que a gente tem a ambição de fazer hoje museus que sejam uma casa para todos, que acolheria a todos e que seriam particularmente abertos para acolher diferentes comunidades. E, de fato, a gente vai muito mais longe ainda. Eu falo aqui do que eu chamo dos discursos levados pelas próprias instituições sobre sua própria atividade, porque essa abordagem pela análise do discurso é importante, mas vamos muito mais longe e nos apoiamos nas tecnologias para dizer que seria preciso que os visitantes se tornassem atores de suas visitas, ou seja, desejamos cada vez mais dar a eles uma legitimidade, aos visitantes, como contribuidores, legitimadores. E esse movimento é sustentado por essa ideia de uma grande divulgação das ferramentas e ferramentas digitais. Então, da minha experiência e dos estudos que fizemos sobre o digital, eu vou dizer muito precisamente. No momento, os visitantes não querem ter esse papel. É um delírio dos profissionais do museu. O museu é um espaço de autoridade, de grande legitimidade. Não quer dizer que a informação vai ser descendente ou uma relação muito escolar com os indivíduos, mas você vai no Louvre, em Paris, as pessoas vão visitar, porque no mundo que é um mundo comercial, onde todos os discursos são ou sustentados pelo político ou sustentados pelo mundo comercial, os museus e as bibliotecas são espécies raras. Isso, eu acho que esse aspecto de confiança no museu, a gente observa isso muito nos nossos estudos. E, a priori, o visitante não deseja ter uma função diferente daquela que ele espera, que é ser guiado por figuras de autoridade. Eu vou lhes mostrar algumas fotos. Esse é o Louvre do século XIX. Os guardas do museu estão de uniforme vermelho e vocês veem que o público já está muito presente. Eu vou mostrar agora uma imagem que as pessoas têm horror quando eu mostro ela, que é um trabalho do Sac de la Joconde. Vemos muito bem que, no fundo, a problemática da influência é muito mais... vocês veem aqui que o público que está querendo ver a Mona Lisa, da Joconda, a Mona Lisa, é muito maior. A gente fez isso, um pesquisador que fez um estudo sobre essa sala onde tem a Joconda. Vocês veem um menino indiano que não está vendo nada, e essa é uma imagem associada a uma pesquisa que fizemos, que serviu muito para trabalhar com o pessoal de vigilância, para saber como é que a gente poderia utilizar melhor espaços totalmente saturados. E principalmente na questão das crianças, do lugar das crianças ou as pessoas baixinhas. E então é preciso trabalhar a partir dessas fotos. O Louvre, evidentemente, tem ocasiões muito mais sociáveis para o que os jovens se encontrem à noite. São concertos sob a pirâmide, públicos muito diferenciados
que participam de atividades diferenciadas. E quando a gente abre um novo espaço museográfico, a gente vê comportamentos novos emergirem. Vemos que a relação com o museu é extremamente contextualizada pela organização do espaço das exposições, pelas aproximações e os distanciamentos propostos pelos curadores. Então, dizemos coisas diferentes entre as situações, como a sala da Mona Lisa muito saturada, onde vemos aqui que podemos ter uma experiência, porque trata-se de uma experiência extremamente diferente que justifica ser abordada pelos estudos. Eu vou passar imediatamente ao meu assunto para voltar de forma muito mais pragmática neste trabalho em torno da questão da ação cultural em meio penitenciário, principalmente nas questões dos valores, mas eu vou rapidamente falar desses elementos. Evidentemente, a questão dos valores é importante, porque passamos dos museus, no fundo, que eram conservatórios de objetos raros e preciosos, e hoje são espaços dos quais se espera muito mais. Esperamos que sejam espaços de sociabilidade para os indivíduos e grupos sociais. Esperamos cada vez mais que eles funcionem como centros de produção de bens e serviços cada vez mais variados, atividades educativas e culturais, mas também eventos e também toda uma série de serviços associados diretamente ou indiretamente e que servem às indústrias de turismo e lazer. Então, há toda uma série de discursos e, finalmente, discursos que se tornaram discursos que vão em todo lugar, que têm passe livre, onde a função econômica e social dos museus em seu território. O que é certo é que há uma rarefação dos recursos financeiros. Então, é preciso hoje garantir o sustento financeiro. É preciso sustentar essas novas funções, mas, ao mesmo tempo, nenhuma política pediu que os museus renunciassem da sua missão mais antiga. Assistimos, portanto, em muitas situações na Europa, a uma espécie de estratificação que se acrescenta umas às outras. Continuamos a exigir dos museus que se preocupem com a educação, com acesso à cultura, que ampliem o público, que fazem democratização cultural, mas, além disso, pedimos a eles tudo, sem nunca abandonar as missões. Então, a gente se encontra em situações mais esquizofrênicas, ou seja, os meios não são suficientes. E, na realidade, quando a gente estuda a relação do público ou das pessoas que não frequentam os museus, vemos que postulamos que a experiência da arte e da cultura tem benefícios de aprendizado extremamente clássicos, onde a gente sabe que isso contribui para a educação e a formação das pessoas. E, no fundo, eu vou falar rapidamente, porque eu já falei no âmbito de outras conferências sobre essa questão do que pode trazer a cultura, mas a gente sabe hoje que quando a gente tem práticas culturais, a gente aumenta o campo na vida. Isso é uma realidade. Isso é inegável. E o que a gente sabe hoje, apesar de tudo que a gente fala do aspecto do digital, é que a educação faz a maior diferença. Ou seja, o nível de educação das pessoas que continua sendo o mais preditivo do comportamento e do futuro adulto, e que teremos uma utilização rica e variada de todos esses recursos. O que a gente está estudando menos e que é mais difícil de estudar é a questão de outros registros de benefícios ou de valores que são provenientes dessas práticas. Primeiro, aspectos individuais, que são muito precisos e demonstrados por alguns estudos. Isso dá muito problema, na medida em que hoje, se a gente estivesse numa conferência acadêmica, eu falaria do método, não dos resultados. Então, hoje eu vou falar dos resultados e não dos métodos. Mas uma das maiores dificuldades é que a gente não tem muitos estudos. E os estudos não procedem, a gente não está pesquisando as mesmas coisas. Então, no caso, há aspectos individuais, a gente sabe que a gente faz com que as pessoas tenham mais confiança em si mesma, tenham mais abertura, mais sociabilidade. Então, há muitos benefícios reconhecidos
não necessariamente medidos, mensurados da mesma forma, e há benefícios mais relacionais, ou seja, as práticas artísticas e culturais levam a melhores competências em termos de posição social, conduzem a coisas muito importantes para algumas categorias, para permitir ter efeitos de isolamento que são muito importantes nos idosos, mas não somente, e vemos também que há o que chamamos de benefícios pró-sociais nessas práticas. Há coisas boas para os indivíduos em termos sociais. Em termos de benefícios pessoais e de aprendizado. Evidentemente, todos esses elementos são importantes, mas vemos que houve uma série de discursos que serviam em todos os lugares, em todas as ocasiões, sobre todos esses benefícios, mas sabemos que essas atividades culturais e artísticas custam caro, que é fácil construir equipamentos novos, mas muito mais difícil administrá-las no tempo, que assistimos a formas de concentração excessiva em certos estabelecimentos e que esses fenômenos de atração, como no Louvre, em Paris, podem ter influências, impactos no meio ambiente e que as rendas oriundas dessas práticas turísticas e culturais costumam ser muito mais favoráveis à indústria da hospedagem do que à própria indústria cultural. Então, não devemos ser ingênuos quanto a tudo isso. E para nós, como Departamento de Estudos, nos interessamos de modo pragmático quando trabalhamos com os profissionais do Louvre para tentar determinar com eles como eles contribuem para a missão do museu, ou seja, para construir esse famoso valor público, porque se trata de um museu nacional que deve prestar contas de suas atividades e do ponto de vista dos meios que nos são concedidos, das intenções financeiras e culturais, é importante ver com eles se os efeitos buscados foram alcançados ou não. Então, essa dimensão, que é uma dimensão muito avaliadora do museu, é realizada no âmbito do trabalho com relação às prisões na França, mas em relação a essa questão, nós conduzimos isso com base no princípio da pesquisa e da ação, seguimos um conjunto de projetos e trabalhamos com um conjunto de equipes mobilizadas, tanto no meio carcerário, mas também com as equipes do Louvre, para compartilhar e avançar na compreensão do que acontece e, no fim das contas, do que fazem os indivíduos com a cultura que nós levamos a eles e o que dizem disso, porque é preciso observá-los e, ao mesmo tempo, é muito importante estudar e analisar o seu discurso, o discurso deles. Uma socióloga francesa, Nathalie Henich, fala sobre isso, e eu concordo com ela, a enunciação dos indivíduos, a maneira como eles avaliam eles próprios, o que fazem, de acordo com uma abordagem linguística das coisas, como as pessoas dizem quais são os efeitos das ações e o que elas fazem com isso. Queremos ser muito concretos com relação ao que eles dizem. Uma das grandes dificuldades quando pensamos nesse público do meio carcerário, e que é válido para muitos outros âmbitos, é que um dos grandes limites é que os indivíduos pouco educados, que têm pouca instrução, têm muita dificuldade para basear os seus julgamentos na sua experiência e para fazer enunciados abstratos sobre o que eles vivem. Então, o pesquisador tem que ter a capacidade de trabalhar, de compreender coisas e lidar com essa dificuldade que eles têm para fundamentar a sua experiência. Eu falo dessa experiência do Louvre na prisão porque os detentos falam do Louvre na prisão, dizendo que o Louvre vai à prisão. O Louvre na prisão não é uma experiência original. Existem muitas atividades na França no meio carcerário e há muito tempo existem convenções assinadas entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura. Acho que há mais de 600 convenções que foram assinadas com estabelecimentos de estrutura artística e social, os artistas que trabalham no meio penitenciário e, evidentemente, a única vantagem do Louvre, se eu puder falar dessa maneira, é que o Louvre estuda. Em mais de 600 atividades,
é mais difícil estudar as coisas e poder fazer um julgamento sobre todas essas ações. Há poucos estudos sobre tudo isso. E o nosso interesse é produzir esses trabalhos e, sobretudo, apresentá-los, ou seja, falar sobre os resultados deles. Sabendo que na França, na relação com a prisão, existe uma grande ambivalência. A ambivalência é que, no fundo, a partir dos anos 70, nós buscamos de maneira muito clara abrir as prisões em relação à sociedade, fazer com que houvesse mais abertura e mais possibilidade de reinserção para os detentos. E, na realidade, quando falamos de abertura, isso é sempre muito complicado, porque existe também um verdadeiro medo de efeitos insuficientes. O corpo social ama que os detentos, prefere que os detentos fiquem na prisão e não gosta tanto de saber que os detentos estão em meios abertos. E existem hoje na França muito menos detentos em meio aberto. Na verdade, as pessoas que estão no mundo fora das prisões hoje na França têm quase menos acesso do que as pessoas que estão detidas. Como departamento de estudos, fomos muito provocativos com as equipes dos museus. Eu costumo empregar um termo que me vem dos colegas de Manchester. Eu trabalhei muito com as equipes do Manchester Museum e, trabalhando com eles, eu vi que eles tinham o hábito de usar essa formulação um pouco exagerada, mas eles diziam que era muito importante trabalhar com os Extreme Excluded Groups, com os grupos extremamente excluídos. E temos que olhar primeiro aqueles que não dão nenhuma importância ao museu, que estão completamente distantes. Isso é determinante para que voltemos a práticas mais tradicionais. Por que eu insisto muito nessa dimensão da exclusão? Porque, evidentemente, quando estamos detidos e quando estamos, por exemplo, doentes num hospital ou quando estamos em asilos, claro, há pessoas que estão nas prisões e não saem, mas há uma segunda característica que é contrário a tudo que ouvimos aqui hoje, nesta manhã. Por exemplo, os detentos são uma população que tem proibição de acesso à internet e só em condições muito restritas para a formação profissional eles têm acesso à internet. Então, há pessoas que passam 10, 20, 30 anos na prisão e que ficam completamente desconectadas do mundo de hoje. Então, iPad, tablets, isso tudo não tem absolutamente nenhum significado para essa população. Então, eles não têm acesso à internet a tal ponto que é preciso lembrar que 70% das pessoas no mundo não têm acesso à internet hoje no mundo. Então, existe uma disparidade enorme em função das categorias sociais e das regiões do mundo. Então, trabalhar com as categorias de detentos é trabalhar com pessoas que não têm acesso à internet e que não têm acesso ao mundo exterior. O mundo penitenciário francês. Aqui temos a imagem de uma das prisões de Paris. As imagens são muito ruins porque algumas imagens são proibidas, algumas fotos são proibidas. Essa é uma prisão central, ao lado de Paris. Quando falamos do meio carcerário, falamos de um meio em que existem 60 mil pessoas presas atualmente na França, em prisões que são feitas para 57 mil indivíduos. Temos 175 mil pessoas presas, mas em regime semiaberto. Então, é uma população majoritariamente masculina, como em muitos países. A idade média é de 30 anos, há muitos estrangeiros. Hoje, nas prisões francesas, existe menos de 40% de pessoas que têm um emprego, e cada vez menos, porque com a crise eles também foram afetados pela ausência de trabalho. E, além disso, eles recebem remuneração muito mais baixa, e 46% entre eles, esses são números oficiais, não têm nenhum diploma. 25% deles têm um nível de alfabetização mínimo, e 10% da população carcerária não sabe nem ler nem escrever, e não tem nenhuma competência no uso da escrita e da leitura.
Evidentemente, o nível de pobreza é muito grande entre essas populações, e para bem compreender como o programa artístico e cultural é realizado, é preciso saber também que para a maioria dessas pessoas, as trajetórias de vida são marcadas pela exclusão e por subsequentes fracassos muito grandes. Eles estão permanentemente, recorrem permanentemente a comportamentos violentos e experimentam problemas de vício em tóxicos, e pessoas que também têm problemas psiquiátricos e que talvez nunca saiam de suas celas. Essa imagem é interessante porque essa dimensão da violência e da dificuldade no cotidiano pesa também sobre os carcereiros e sobre as pessoas que trabalham nas prisões. Aqui nós vemos então uma cena com os carcereiros que tentam conter os prisioneiros. O contexto é um contexto em que, para falar de outro modo, quando vamos às prisões, percebemos que vamos trabalhar com uma população que é radicalmente oposta ao público tradicional do Museu do Louvre. São pessoas que nunca entram no museu. Essa confrontação para nós, então, se faz através de programas, e o programa que realizamos, um dos seus grandes resultados foi que, e não, esse não era um dos objetivos do Museu do Louvre, os objetivos estão em outro lugar, digamos assim, em outro espaço, em relação ao que foi pensado pelos profissionais do Louvre, e é muito diferente também do que foi pensado pela administração penitenciária. Há uma espécie de projeção. Nós nos projetamos na ajuda da arte e da cultura para uma reinserção futura. Na realidade, não é isso que acontece no futuro, isso acontece agora. E o aqui e agora é muito importante para essas pessoas. Eu gostaria de lhes mostrar, então, as imagens rapidamente. Ainda não conseguimos levar obras originais às prisões, mas tentamos levar cópias e moldes, belas reproduções, e realizamos trabalhos com os detentos. Aqui vocês podem ver uma exposição que foi apresentada em Poissy, que foi inteiramente concebida pelos detentos que participaram dela. Eles organizaram a exposição, conceberam o catálogo e até foram os guias e conferencistas que nos acolheram para a apresentação. Falou-se muito sobre isso na imprensa e falou-se tanto que pessoas vieram bater na porta de Poissy e falaram para o vigilante: olha, a gente ouviu falar que tem uma exposição muito bacana aqui na prisão, será que a gente poderia visitar? E os vigilantes da prisão ficaram impressionadíssimos, porque as pessoas de fora queriam participar e ver a exposição. E aí eles respondiam que era possível fazer para o presidente, para o diretor da penitenciária. Mas então foi muito interessante ver essa mudança, essa inversão dos papéis. Então, aí nós vimos que nós tínhamos agitado alguma coisa tinha realmente acontecido e tínhamos feito com que essas fronteiras mudassem de lugar. E houve ações também relacionadas a esculturas. Eu acho que eu já usei todo o meu tempo, não? Houve trabalhos relacionados à produção de filmes e até de criação contemporânea em música, com artistas, realizadores, diretores formidáveis que trabalham muito em prisões e que trabalharam conosco. Muitos trabalhos, a instalação das cópias das estátuas, as imagens das reproduções de quadros no grande pátio comum, digamos. Essa situação aqui mostra um trabalho em torno de uma reprodução no pátio da prisão, que foi acompanhado por algo que nunca pôde ser feito, com arquitetos paisagistas que reconfiguraram também a paisagem e o jardim do pátio da prisão. Então, o projeto incluía também plantação. Não terei tempo para descrever essa história, mas houve negociações do tipo detentos que não queriam participar do projeto, porque o projeto não era interessante para eles, e alguém, por outro lado, com quem eu falei muito, um prisioneiro que está há muito tempo em Poissy,
por atividades de terrorismo. Ele é um basco espanhol e ele não queria participar. Ele simplesmente participou, na verdade, porque ele queria plantar tomates. E é uma história engraçada. Ele queria plantar tomates e ele tinha um conflito com o diretor da prisão. E ele acabou dizendo que ele participaria do projeto se dessem a ele autorização de fazer uma plantação de tomates. O diretor aceitou, ele pôde fazer seu projeto, plantar seus tomates, e ele trabalhou com seus colegas num filme que eu não pude trazer a vocês, mas nesse filme se vê como ele faz uma leitura do Gladiador, que é uma leitura extremamente política, e que ele se apropria dessa história. E no início ele dizia: eu não entendo nada sobre esse filme e não tenho nenhum contato com a arte. Atualmente, isso desnorteia um pouco, mas vemos a maneira como esse trabalho foi feito durante meses, em torno da questão do jardim e das obras, das cópias das esculturas do Louvre. E eu vou falar sobre os resultados com base nesta imagem, porque esta imagem mostra a noite antes da exposição na prisão de Poissy. Foi um momento inacreditavelmente rico para eles, por várias razões. Em primeiro lugar, porque eles trabalharam entre si para acabar a exposição a tempo. Como uma verdadeira exposição, a gente sempre corre na última hora. Eles tiveram essa mesma experiência. Eles puderam ficar trabalhando até às 8 da noite, ao passo que nunca eles podem ficar fora da cela depois de 6 horas da tarde. Eles receberam instrumentos porque havia problemas com os parafusos, eles não conseguiam manter os quadros na parede, então eles receberam ferramentas com as quais eles nunca são autorizados a trabalhar. Eles ficaram trabalhando até 8 horas da noite, e quando eles falam sobre isso, para eles foi um momento mágico, porque foi um espaço-tempo absolutamente único, que eles nunca tinham experimentado e que lhes permitiu, claro, numa temporalidade muito curta, e é isso que está em jogo, e é a criação desse tipo de espaço-tempo que é fundamental na prisão. Vou voltar a falar sobre os resultados. No fundo, para mim, a questão mais importante, quando confiamos esse trabalho a pesquisadores em ciências sociais que trabalharam conosco, houve muitas pesquisas, muitas entrevistas para cada projeto, de 60 a 80 entrevistas. Houve, primeiramente, uma reflexão que diz respeito a todos, não apenas as pessoas que participaram, mas também as pessoas que não participaram. Os pesquisadores foram ver os carcereiros, a administração, os médicos, os professores, foram falar com todas as equipes que trabalham nesse local, para saber como se insere esse projeto entre um conjunto de projetos e atividades já existentes. E, de fato, quem participa e quem não participa. E por quê? Que tipo de experiência cada uma dessas pessoas tem? Como podemos desenvolver e, em particular, tocar mais detentos? Se é que é mais importante tocar um número maior de detentos, e quisemos também analisar mais profundamente, e nesse aspecto a dimensão avaliadora é importante, ver como o programa satisfaz as necessidades da população, e se satisfaz, ver que tipo de interação profissional existe entre os diferentes parceiros. Isso não é anódino, não é insignificante. É importante saber que o profissional do museu e o profissional do mundo penitenciário têm restrições extremamente diferentes, e ver se respondemos às expectativas. Evidentemente, isso é ainda mais complexo. Não vou poder evocar isso aqui, porque o museu e a experiência do museu implica o contato com obras reais, e aqui não foi o caso. Além disso, é uma experiência extremamente particular que mobiliza muito o corpo, porque é uma experiência de deambulação num espaço que é, de certa maneira, sacralizado. No caso do Louvre, o espaço de deambulação, mesmo quando existe muita gente, é um espaço sacralizado, e isso não pode se realizar, essa deambulação, na prisão. Em relação a outras práticas, a cultura consagrada, o Louvre é digamos, o exemplo máximo da cultura consagrada. E para as pessoas que estão na prisão, que em geral não frequentaram a escola, esse mundo do Louvre não tem significado nenhum. E a abordagem mais pertinente, a maneira como nós trabalhamos, vou falar duas coisas a respeito disso. Realizar estudos no meio carcerário é, de certa maneira,
mais fácil que em outros lugares. Por quê? Porque as relações com os parceiros, em particular com o diretor das prisões, são extraordinárias. Eles realmente abriram as portas para os pesquisadores. O meio carcerário tem recebido muitos pesquisadores nos últimos tempos, então para eles isso é comum. E é muito mais fácil trabalhar com eles do que em outros meios. É muito mais fácil enviar pesquisadores à prisão do que aos hospitais, por exemplo. Então, houve duas dimensões essenciais para nós: a qualidade da parceria entre as equipes do Louvre e as equipes carcerárias, e um segundo aspecto indispensável para mim, que eu defendo o tempo todo, que é o fato de apresentar os resultados, ou seja, de compartilhar os resultados. Fazemos isso muito com eles, apresentamos os resultados para eles. Dentre os resultados, o que eu vou reter aqui é o sistema de restrições, ou seja, ver que, de fato, precisamos sempre, mas isso não é só verdade na prisão, mas em outros meios. É preciso desconstruir tudo o que se passa no dia a dia das pessoas, todas as formas de arbitragens que elas vão fazer. As arbitragens são arbitrárias, são atividades ou não. Há arbitragens simbólicas, umas que a gente valoriza e outras que não valorizamos. E então, estamos em contextos que necessitam o acesso à informação. Depois do acesso a essa informação, é preciso entendê-las. Por exemplo, um papel escrito Louvre, a pessoa fala, eu não sei o que quer dizer. Não sei o que é uma atividade cultural. Então, é um problema de concepção de uma informação que é consistente e clara para um tipo de público, mas não para um outro. E há esse problema de arbitragem constante. Quando estamos na prisão, passamos 20 horas sobre 24 na célula. Então, o tempo de que dispomos é tão limitado que vamos arbitrar sobre passamos muito mais tempo na cela. E os encontros com a família, quando alguém vai visitar, as atividades que rendem algum dinheiro e principalmente as atividades que trazem umas diminuições da pena. Vocês, por exemplo, têm cursos, seguir um curso ou fazer uma atividade, porque você vai ter uma redução da pena. Ou seja, tem um valor dado. E é o que vemos desse ponto de vista, que se a cultura continuar sendo uma atividade que eu chamo de recreacional, ocupacional, se continuarmos a dizer que não é importante, que não é valorizado, não é negociado como uma atividade, poderíamos, por exemplo, ter redução de pena. Qual é o valor das pessoas que se interessam pela arte se a gente não dá um valor para a arte? Ou seja, muitos deles justificavam dizendo, a gente está convencido, a gente descobriu, a gente fez coisas interessantes, mas se vocês quiserem que a gente convença os que não querem, é difícil. A gente não vai fazer com que eles venham para atividades que não têm nenhum valor para eles. Na negociação do que é o único horizonte dessas pessoas é negociar a saída, o tempo deles na prisão. Então, os registros para eles importantes são os registros de arbitragem com relação aos valores que eles têm. Então, esse aspecto do tempo é fundamental. Esse aspecto da ausência de valorização de fato das atividades culturais que continuam sendo ocupacionais. Isso não permite ampliar de forma natural. Isso vemos, e isso será minha conclusão, é que quanto mais estamos em meio fechados e em meios com restrições, quanto maior os benefícios. E é estranho, os benefícios são enormes, porque o sistema de restrições é máximo. Eles estão num aqui e agora que é fundamental para eles, porque essas atividades ou outras, mas porque a arte e cultura, isso cria uma espécie de temporalidade, justamente que não é instrumentalizada nem pela família, nem pela administração penitenciária. Isso cria espaços de tempo muito importantes, porque a arte, e em particular a pintura de representação visual, permite que eles expressem coisas que metaforicamente eles nunca expressariam. Então, eles escolhem algumas obras e eles vão poder expressar o seu sofrimento através dessas obras. Isso não é anódino, é arte. São espaços que eles reconstroem, como suas vidas anteriores.
eles se apresentam de forma positiva. São espaços onde há trocas com pessoas do mundo exterior, que são valorizadas pelos detentos. Esses são espaços onde eles recriam condições quase comuns da vida externa, através de uma valorização artística, ou seja, isso dá uma possibilidade de trocar experiências e, do ponto de vista determinante, isso permite que, quando se está na prisão, não se tem nada a contar. Portanto, todas as atividades propõem materiais para nutrir, alimentar trocas com outros detentos, com os agentes de vigilância e contar coisas para a família, porque para um detento fica muito angustiado quando vê a família e não tem nada para contar para eles. Então, estamos longe dos resultados que esperamos, mas estamos muito próximos de resultados tangíveis para eles. Mas quando os detentos falam dos benefícios com relação às atividades do Louvre, eles usam praticamente as mesmas palavras que os médicos e os terapeutas quando a gente pergunta a eles para que servem essas atividades artísticas, o que isso pode lhes trazer. Os médicos, os detentos e os terapeutas dizem exatamente a mesma coisa. Eles dizem é uma forma de evasão, de fuga, colocar entre parênteses o sofrimento do encarceramento. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Anne. Acho que essa foi uma das falas mais pungentes, né, do dia, pensando nessa democratização nada evidente de se levar arte para um público no cárcere. E acho que isso é visível pelo número de perguntas que a plateia nos encaminhou. Infelizmente, nós não teremos tempo para falar individualmente de todas as perguntas. Eu vou agrupar os assuntos e buscar fazer uma abrangência maior dos temas que passaram aqui pela fala da Anne e pelas dúvidas de vocês. Acho que eu começo fazendo uma pergunta, mas as perguntas focadas no aspecto do público, da avaliação, da avaliação de público. 3 perguntas que fazem menção a esse assunto. Então, Ana Gomes pergunta se o Louvre considera o público, seu público frequentador, conservador ou mais aberto a experimentações variadas na forma de exposição do acervo, e se essas expectativas dos frequentadores são determinantes nas decisões programáticas do museu. Da mesma maneira, a Ilana pergunta se um caminho para a programação dos museus, no caso do Louvre em especial, seria incluir pesquisas com não públicos, entre parênteses, como pauta para suas programações, e se a expansão do Louvre para outros países, para outros territórios, estão vinculadas ao desejo de diversificação do público ou de otimização do acervo e do orçamento do museu. Na sequência, eu passo para outro bloco de perguntas, Anne. Non, je suis pas sûre de la question de la traduction à propos de la première question sur... Com relação à primeira pergunta sobre o fato de que o público do Louvre, eu não sei se eu entendi bem, vou tentar responder de forma curta. Eu imagino que isso esteja relacionado com a cultura tradicional e não a relação com a arte contemporânea, a introdução da arte contemporânea. Não sei se eu entendi bem. É muito difícil generalizar. É difícil generalizar porque a situação do museu, e eu sempre disse que o Louvre, tudo é paroxístico. É paroxístico porque o público é muito diferente. Vemos que há uma estratificação de estilos do público. Há pessoas que são turistas que acabam de descobrir a França e os seus museus. Então, o Museu do Louvre tem um papel indispensável nesta relação do patrimônio europeu e na história da França. Há pessoas que vão sempre visitar o Louvre, mas o público de família que vai para o Louvre, os parisienses, são muito instruídos,
é o museu deles. Então, esse público, e depois há muitos jovens que vêm, portanto, há diferenças em termos de relação ou de experiência com o museu. E tem um público que a gente sempre esquece, isso é muito... É um público são os profissionais da cultura que visitam o museu. E não temos muito dados e muitos estudos, mas eu posso dizer que no Louvre, em muitos países, eu percebi que muitos do público dos eventos são profissionais e tudo é muito cumulativo. Eles vão visitar em campos, museus, e a gente nunca trata eles como um público. Eles estão sempre presentes, mas é sempre renegado. E eu acho que eles constroem um núcleo importante do público cultural. Na questão da presença nos outros países, eu falei rapidamente, a presença nos outros países. É verdade também no British Museum e outros museus do século XX. Não se deve esquecer que os museus do século XIX são museus extremamente abertos para o mundo. É completamente falsa a teoria do aspecto internacional dos museus a partir dos anos 80. Os museus sempre trabalharam de forma extremamente internacional, com parcerias no mundo inteiro. E isso é verdade em todos os gêneros culturais. Os museus trabalham com os museus, a sala de espetáculo com a sala de espetáculo, biblioteca com biblioteca. Em resumo, eu acho que não há abertura entre os gêneros culturais e entre os diferentes profissionais de cultura. Mas o aspecto de trabalho com os outros países é historicamente antigo e ancorado. Eu acho que o Louvre trabalha com 76 países, mas o British Museum faz a mesma coisa. Vai desde das buscas em campo, ao envio de restauradores. Então, há muitas atividades que a gente esquece, que nunca são valorizadas, mas que são indispensáveis. E o que eu falei também, e que é um paradigma novo, é essa questão da parceria e do modelo de financiamento. A parceria vem dos aportes de recursos muito grandes. E houve uma polêmica na França com relação a Abu Dhabi, mas era um projeto com muitas atividades culturais. Então, há coisas que mudaram, mas a tradição é de trabalhar muito entre museus no exterior. E para os não públicos é uma noção difícil. É preciso dizer, e eu lembro muitas vezes, a maior proporção das pessoas que visitam os museus a maioria das pessoas não frequenta museus, só frequenta quando viaja, então o não público tem em todo lugar. Ao mesmo tempo, isso me parece muito importante dizer que cada museu se situa num território de risco, ou seja, um território com ofertas mais ou menos ricas, públicos muito diferentes uns dos outros. E num país como a França, não é um lugar, uma cidade é diferente da outra. Então, é fácil para mim militar em termos do Louvre e da população de Paris. É muito importante para nós, é um trabalho que estamos tentando lançar. No fundo, qual pode ser o papel do Louvre em seu próprio território? E não é pegar o lugar dos outros. É de trabalhar com outros, mas se somos internacionais, isso levanta muitas questões, mas há muitos museus no mundo que estão em seu território. Eu trabalho muito hoje no que é o não uso e o não valor. Para muitas pessoas não tem valor. Isso é muito importante para saber como vamos continuar defendendo esse aspecto, saber quais são os patrimônios, quais patrimônios vão desaparecer, porque muita coisa desaparece. Então, é uma questão importante para nós. A questão do não público eu não sei muito bem, mas os motivos de valor e de significação no território, o que faz sentido ou não para as pessoas, isso me parece questões indispensáveis quando trabalhamos em termos de ação social. Eu não sei se eu fui muito clara. Já fazendo gancho com essa tua última resposta, Anne, acho que a gente pode
abordar a pergunta do como o museu utiliza essas práticas culturais realizadas no cárcere, se ela reflete de alguma forma nas exposições que acontecem nas sedes oficiais do museu. E já adiciono as últimas duas perguntas para a gente fechar esse último bloco. Uma pessoa cita uma matéria recente da imprensa francesa, em que a ministra da Cultura fala de um programa de intensificação de visitas de estudantes aos grandes museus de Paris. E aí a pergunta é se isso é uma novidade como ação do Ministério da Educação na França, aliado ao Ministério da Cultura. E, por fim, a pergunta é se esse déficit por pesquisas sobre o público de cultura tem relação com uma baixa oferta de linhas de pesquisa nas universidades, ou falta de pesquisadores interessados no tema, ou algum outro fator que você julgue importante. O meu? O da Anne. Tá bem. Eles estão pedindo... Est-ce qu'on m'entend mieux là? Vocês estão me ouvindo melhor? Está melhor agora? Estamos mudando as coisas, não estamos mudando radicalmente as coisas quando a gente trabalha fora do museu, que a gente produz ofertas diferentes. A gente muda um pouco, primeiro porque algumas exposições vêm para o Museu do Louvre, então exposições feitas na prisão foram para o Louvre, então elas não têm o mesmo lugar do que as exposições propostas pelo curador, mas eu diria que isso tem um impacto muito maior na transformação dos sistemas de referência e nas formas de trabalhar dos profissionais. E tem um impacto muito grande no trabalho dos profissionais para retomar essa questão que a gente está falando desde de manhã. Estamos nessa dialética da oferta e da demanda. Estamos sempre na questão de oferta e de demanda, se é preciso mudar em direção à demanda. Eu acho, pessoalmente, que é preciso sair do que eu chamo de uma visão adequacionista, de adequação. Já foi dito em torno desta construção de uma forma de visitante ideal. Nos museus, no meu, pelo menos, durante muito tempo, a gente constrói, a gente se projeta num visitante modelo. A gente espera esse público. Então, a gente antigamente era adulto, agora é as crianças. A ministra fala de coisas para os jovens, os estudantes, mas foi dito que quanto mais a gente conhece os públicos, mais vamos refinar as categorias. E as categorias são mais refinadas porque são mais descritas e são extremamente contextualizadas pela política, pela questão dos deficientes. Isso não existia no século XIX, porque se tornou uma preocupação da sociedade. Então, os museus também têm um aspecto voltado para os deficientes físicos. Então, tem que ser mais os estudantes ou outros públicos. A minha experiência mostra que não se deve ser adequacionista, não se deve pensar a oferta em termos de uma demanda. Eu acho que a gente constrói as coisas com as pessoas. Realmente, é preciso partir do questionamento das pessoas. O tempo inteiro há perguntas, há preocupações, sempre chega a nós. E é preciso fazer o inverso. Os conferencistas que trabalhavam na prisão, é preciso dizer claramente que eles tinham medo, muito medo. É um meio muito violento na prisão, eles tinham medo, eles diziam, a gente nunca fez isso, a gente não sabe. E eu constatei que eles não sabiam fazer. Ou seja, eles chegavam e, ao mesmo tempo, eles não mudavam de regime, de relação com o saber. Eles não contextualizavam para o ambiente carcerário.
E isso eu acho que precisa haver uma inversão. E é indispensável ir em direção às pessoas que estão muito distantes. Na França, mas também em muitos países, há toda uma população marginal, são jovens que não vão para a escola, deixam a escola e nunca voltam. Tem pessoas jovens nas ruas, então há muitas populações marginais e distantes. E a minha sensação, a partir dos estudos, é que me parece mais útil ir em direção a essas pessoas marginalizadas. Essa é a minha intuição e a minha experiência. Bom, em nome do SESC, agradecemos enormemente essa incrível conferência, Anne. Agora, acho que nós teremos um intervalo até às 17h45, quando teremos a continuação do programa de hoje com Alan Brown. Boa tarde a todos.